Fala, seu maluco. Bom? Como é que tá? Tudo bem? Bom revê-lo aí? Bom demais. Vai, vamos Esse nessa. aqui é marmelada, hein, pessoal? É. Já começou com marmelada. Pô, eu já revelei logo na largada, hein? Ó, o Fábio é da Lince, né? Sim, na verdade é Trônica, né? O produto é Lince e ponto. O nome da nossa empresa é Trônica. Trônica. E como nós tínhamos só um produto, então a 99% das pessoas falam, não, vou lá na Lince, vou lá na Lince, vou lá na Lince. Fábio. Bem, conta um pouco do projeto. Eu já sei o que é a Lince, Fábio. Primeiro, Muito bom bom. demais te ver de novo. Valeu. Por ter entrado aí ter se candidatado a aparecer aqui. Show. Vai ser legal o pessoal conhecer o seu produto. Valeu. A gente trocar ideia. Tá preparado para apanhar? Estou preparado. Eu confesso que eu fico um pouco nervoso com essas câmeras aqui, mas a gente está preparado para apanhar e aprender, né? Um pouquinho dessa história sua aí. Não, mas maravilha. Conta aí, Fábio. Juliano, a nossa empresa ela tem 20 anos de mercado, né? Eu costumo dizer que nós temos um MVP de 20 anos, tá? A gente desenvolveu uma solução, um GPS que tem como principal função evitar multas por excesso de velocidade, tá? Diferente do que muitas pessoas acreditam, a nossa solução é uma solução 100% legalizada, ou seja, é legalizada, né? Não existe o 99% ou 80% legalizado. É uma solução legalizada e a gente está no mercado de 20 anos desenvolvendo esse trabalho, né? O Lince, que eu costumo dizer que ele é o pai da nossa empresa. A empresa foi constituída com esse produto, nasceu em 2005, mas que a gente está em Brasília, né? E hoje, depois de 20 anos, a gente já ultrapassou aí 60 mil clientes. E nós temos esse desejo de inserir e escalar o produto em nível nacional, né? Hoje o Lince é um produto patenteado, nós não temos concorrentes, né, com relação a esse tipo de produto, e a gente desenvolveu, depois de 15 anos, um novo produto com a mesma função, né? O Lince é um produto físico, eu trouxe até um aqui, para o pessoal entender o que é e como ele funciona. É muito simples, você pluga ele na tomada de 12 volts do carro, ele vem um fiozinho e você conecta. É uma caixinha, ele parece uma caixinha de fósforo, e ele tem como principal função de alertar o condutor caso ele esteja acima da velocidade, tá? Então, depois de um tempo, nós entendemos que tínhamos uma nova possibilidade de construir um produto com o mesmo conceito ou em aplicativo, e nós desenvolvemos um segundo produto da empresa, e fazendo só uma observação. Ele não depende um do outro, tá? Sim. O Lince é um produto físico e o outro é um aplicativo. Então, o que ambos os produtos fazem? Ele tem um chip dentro dele, né, de dados, né, de GPS, sim. Dados. Hein? Sim, na verdade existe uma memória, né? Ele é um GPS, é literalmente um GPS, mas existe uma memória dentro do Lince, onde a gente registra aonde está o radar. Por exemplo, eu vou fazer um churrasco lá em casa, Juliano, vamos lá fazer um churrasco em casa, você me fala, me manda a localização. Eu te mando a minha localização e você lê com o seu GPS, com o seu celular, o endereço da minha casa. O Lince não é diferente, mas isso é a nossa estrutura, é a nossa empresa que faz. A gente mapeia cada radar no Brasil inteiro, onde é que tem um radar, a latitude, a longitude, e faz uma configuração dentro da memória do aparelho. Ou seja, cada radar, ele não é um detector de radar, ele identifica o endereço registrado. Ele tem todos os pontos geolocalizados dentro dele e por conta do GPS ele sabe se está perto ou não, né? Exatamente. E a gente faz uma configuração de uma forma verbal da seguinte forma. Ó, nesse ponto aqui registrado é 60, se o Lince estiver 61 km para cima da velocidade ou mais, 61 km ou mais, ele emite um sinal de alerta sonoro. Juliano, isso resolve uma arrecadação de aproximadamente 2 bilhões de reais, tá? Essas multinhas aí que a gente vira e mexe anda levando. E só uma observação,
Se você tiver a 100 km por hora e não tem radar, ele não fica te alertando, ou seja, ele não fica o tempo todo enchendo o seu saco, né? Como alguns clientes falam. Só quando você correr o risco de velocidade. E o novo produto? E o novo produto ele não é diferente. Nós conseguimos desenvolver um aplicativo onde nós colocamos os mesmos endereços aqui que estava dentro do Lince, dentro do aplicativo, onde ele funciona offline. Ou seja, diferente de qualquer outro aplicativo que tenha no mercado, o nosso não precisa de estar com a tela aberta e também você pode utilizar ele funciona em segundo plano também, então. Se o cara estiver em segundo plano, apita. Exatamente, em segundo plano. Então, só uma ressalva. Ambos os produtos, o usuário também consegue fazer uma marcação. Onde tem um novo radar aqui, ele aperta o botão do meio, 2 vezes ele registra esse novo radar que não está identificado. E o ponto GPS da mesma forma. Então, a funcionalidade do produto em si é apenas uma. Você está correndo o risco de levar multa, o produto vai emitir um alerta sonoro para que bora lá, vamos para os problemas agora. Seja pego de surpresa. Vamos nessa. Vamos lá, Fábio. Senão vai virar só pitch. Vamos lá. Uma das coisas você falou que tem 60 mil clientes. A maior parte deles está concentrado entre Uber, táxi, o pessoal que trampa com isso? Não. Quanto que é o percentual? Eu acho que deve ser em torno de 5%. 5% Uber, 5%, táxi? 5%. E o pessoal, você falou que você está em Brasília, assim, 100% Brasília ou já está em outras praças? A gente atende o Brasil inteiro, mas 98% da nossa base de clientes é de Brasília, hoje. E o desafio é a expansão? Sim, o nosso desafio e objetivo é a expansão. E considerando, principalmente o app, que não tem problema logístico, né? Então, você não precisa fabricar o aparelho, despachar o aparelho, que torna ele imediatamente habilitado no Brasil todo. Qual que é a dificuldade de escalar ele? A gente entende que o nosso principal desafio é a parte comercial no digital, né? Eu estava até trocando ideia com os meninos ali. Na venda, no tete-a-tete, no offline, a gente se garante, né? À toa que a gente chegou a esse número de clientes estando em Brasília, sendo em Brasília e fazendo as divulgações lá no offline, vamos dizer assim. Mas o nosso principal desafio, Juliano, é ter um digital com sucesso. Um Instagram, um tráfego pago, um marketing de influência, um tráfego de influência para a gente conseguir fazer com que isso escala. Então, o nosso desafio é literalmente isso, a nossa dificuldade, né? E hoje você tem sócio lá? Sim, tem um sócio. Tem um sócio? Sim, na verdade tem 2 sócios. E eles são de que área? Qual que é o papel de cada um, só para entender? Tá. O meu papel, comercial, diretor comercial da empresa. O Thiago, ele toca a parte administrativa, inovação, produto e financeiro. E o terceiro? O terceiro é a Letícia, ela não se envolve na operação. Então, ela é uma sócia que tocou parte da empresa por muito tempo, então... Hoje ela está fora da operação, hoje ela é uma sócia investidora, como se fosse. Sim, é uma sócia, exatamente. Tá, conselheira investidora. Perfeito. Uma coisa que eu vejo, Fábio, quando você vai resolver um problema, né, eu tenho batido muito nessa tecla, assim, você pode olhar muito no que e como, né, assim, o que você quer resolver você sabe, que é o digital, e eu concordo total. Seu produto tem potencial de estar em todo o Brasil e hoje está restrito porque você, como bem falou, manja de venda presencial e não digital. Show de bola. Okay. Diagnóstico é bom e o que você está tentando resolver, na minha visão, está certo. O que você está tentando resolver. O que? Agora, eu vejo você muito olhando para o como. Assim, como que eu faço para fazer isso? E na prática, eu acho que é quem. E dado o seu porte, o potencial do projeto e tudo mais, eu acho que esse quem tem que estar dentro da sociedade. Não é um quem que você, minha visão, não é uma agência que você contrata, não é uma pessoa que você vai contratar como funcionário. Na minha visão, você consegue embalar esse sonho, que é um sonho grande. Sim. Já tem, você falou MVP de 20 anos aí. Isso aí é loucura, hein? É bebê de elefante esse aqui. É bebê de elefante. Nunca tinha visto isso. Mas vamos lá.
eu vou considerar MVP porque você ficou restrito numa praça só. Sim, ok. Você ficou preso, assim. Brasília tem várias virtudes e problemas, né? Um deles é manter o cara preso lá. Ele ficou, tem algum escudo ali, deve ter um domo invisível ali que te proíbe de sair de lá. Agora, Juliano, isso... Mas deixa eu só bater na tecla ainda, só para terminar. Você, na minha visão, vai romper quando você tiver um sócio com conhecimento forte em growth. Em growth. Okay, growth. E na minha visão, você não vai contratar esse cara. E daí você vai falar assim, cara, mas já sei as objeções que estão passando na sua cabeça. Pô, mas eu construí minha empresa por 20 anos, eu cuidei do bebê elefante até aqui, e daí vai chegar outro montando em cima do meu elefante, e eu posso não me dar bem com ele e tal. Tudo isso é tratado no contrato de vesting. Se durante um ano o cara não estiver alinhado culturalmente e ou entregando os resultados esperados, você fala, pô, não deu certo, obrigado, que pena, tal, obrigado, valeu, tentamos. Fizemos a nossa parte. Mas o teste, ele não traz um ônus para ti. Não traz. Porque o ponto é o seguinte, vamos um exercício básico aqui, básico. Assim, não se prendam aos números que eu vou falar aqui, tá, pessoal? Okay. Mas vamos imaginar que hoje você está faturando 10 milhões. Um número X qualquer. Ok. Daí vamos dizer que você está disposto a ceder 10% de participação para um cara brabo de growth, tá? Brabo. 10%. Então, é como se você estivesse disposto a dar 1 milhão, assim, vou considerar que seu valuation é uma vez receita e tal. Então, você vai dar lá 10%. O ponto é o seguinte, se esse cara dobrar a sua empresa, quem ganhou mais? A gente. Então, você vai ter 20... a empresa vai ter 20 milhões de receita, só que você vai ter 90% disso, 18 milhões. O cara vai ter 2 milhões. Então, você teve um ganho de 80%. 80%. Assim, esse é o poder que um talento traz. Daí você poderia pensar, mas eu dobrei, podia ter ganho 100%. Tá, mas sem esse cara você não vai dobrar. Então o ponto é dividir para conquistar. Eu não pensaria 2 vezes no seu caso. Produto é bom, validado, você tem prova social, 60 mil usuários usando. Se 60 mil usuários estão usando seu produto de forma consistente, recorrente, com churn baixo, tal, tudo mais, seu produto é bom. Assim, qualquer coisa que você fizer no seu produto não vai mudar seu jogo. Ah, vou melhorar o produto. Foda-se melhorar o produto. O produto já é bom já. Agora você precisa aumentar a sua distribuição. E o ponto imagina, Fábio, assim, se você mergulhar, imagina que você, Fábio, fala assim, Juliano, eu vou mergulhar em marketing digital, vou me tornar bom nisso. Tenho certeza que você vai. Você é inteligente. Só que vai levar 5 anos. E o ponto o quanto você vai deixar de crescer 5 anos. Daí vai ser a pior cagada da sua vida se você tentar se formar esse cara. Porque, você lembra aqui que eu falei que 1 ano você pode ganhar 80%? E você vai ficar se arrastando por vários anos até que você se torne aquele cara que você poderia trazer hoje por dentro do barco. E outra coisa também, pensando até do ponto de vista do que te faz feliz. Talvez growth não te faça feliz. Talvez pessoal, talvez você vai entrar nesse buraco aí, daí você vai começar a mexer em ads, vai começar a mexer não sei o quê, vai começar, sei lá, virar influenciador e tal, mas assim, você não vai ser feliz com isso. Então traga alguém que vai ser feliz fazendo isso. O cara já sabe e vai ser feliz. Entendi. E divide o bolo. Eu não pensaria 2 vezes no seu caso. Agora assim, você falou um negócio que eu particularmente penso muito sobre Brasília, né? Parece que existe um campo gravitacional. Já viajei várias vezes e aí me perguntaram, pô, você é político? Você é filho de político? Alguma coisa assim no tipo. A gente até brincava na época da faculdade que era filho do governador e etc. Não, eu acho que o Fábio tem esquema lá no Denatran. Tem esquema no Denatran. Não, nem os endereços. Procura aí, pessoal. Procura aí que tem alguma coisa. Puxa a capivara do Fábio aí pra você ver. Esquema nenhum. Graças a Deus não tem nada. Então, Juliano, eu percebo o seguinte, até esses termos de equity que o mercado fala, né, hoje em dia, a gente não tem muito o hábito de entender mesmo. Até eu acredito hoje que nós somos muito fruto do meio. Então, Juliano, a pergunta bem objetiva é o seguinte, quem acha um cara com esse perfil que pode ser um cara de growth e encara uma operação
não como um funcionário, mas como sócio. Eu, particularmente, assim, ó, depois eu falo um pouco da minha história. Eu fui esse cara. Hoje, graças a Deus e a fruto do meu trabalho, eu sou sócio da empresa. Sim. Tá? Mas eu fui esse cara na região, vamos colocar lá dentro da nossa esfera, né? Da nossa atmosfera ali, Brasília, DF. Aonde e quem acha um cara desse? Você acha que na altura do campeonato, eu me mudar para Brasília, ou um sócio se mudar para Brasília, ou viver ponte aérea Brasília e São Paulo, isso pode mudar o jogo? Primeiro lugar, sim. Assim, lugar, eu acho que se você for ver, você falou do campo gravitacional em Brasília ali. Sim. E um dos jeitos de mudar isso seria você sair de lá, fisicamente. Porque ao sair de lá, naturalmente você já vai cortar esse cordão umbilical que existe com a cidade. Sim. Só que não é só sobre negócio a vida, né? Eu sei Sim. que você tem família lá. Sim. E, vocês podem ter vínculos familiares fortes lá. Eu não sou tanto da linha da galera que fala que todo mundo tem que vir morar aqui em Alphaville, entendeu? Tipo assim, ou você vem morar em Alphaville ou acabou sua vida, assim. Tipo, eu não sou dessa pegada. Só que tem um ponto. Sem dúvida alguma, o business acontece em São Paulo. Não precisa ser você. Mas esse cara de growth, se ele fosse de São Paulo, faria muita diferença. Porque ele vai conhecer um pouco de como o paulistano e paulista Sim. pensa, ele já vai ter networking para abrir relacionamentos para fazer canal de venda, ele já vai ser a sua ponte com São Paulo. Porque se você vier para cá, você vai ter que construir isso aí. Você vai ter que entrar em grupos de network, vai tempo para isso. Então, quando eu te falei lá que se você se conectar com um cara bravo de growth, você ganha tempo inclusive em networking. Porque esse cara já deve ter canais de venda, já tem os... o cara já está nesse mercado há algum tempo, então ele já tem os atalhos. Então, quando você traz um cara desse, é interessante que você não traz só o conhecimento dele, você traz todo o repertório, tudo que ele errou, tudo de merda que ele já fez na vida, você evita fazer. Você traz o conhecimento, o tempo que ele estudou para chegar naquilo. Você traz todo o track record dele, assim, todos os lugares por onde ele trabalhou. Uhum. Você traz todo o networking que esse cara tem. Acesso a dinheiro, eventualmente esse cara conhece investidores. Então você traz um monte de coisa quando você traz alguém para o time. Por isso que eu acho que é o caminho. Então, Fábio, respondendo objetivamente, você poderia se mudar para São Paulo, isso te ajudaria pra caramba, certamente. Mas uma outra forma é ter um sócio e eu traria alguém focado em growth para rodar aqui em São Paulo. Show. Eu não sei se aqui ao vivo ou nos cortes você vai contribuir com isso, mas eu tenho a vantagem de ter o seu telefone particular. Eu vou te pedir uma sugestão aí de alguns caminhos para encurtar. Não bloqueia não, que tem um fim positivo disso tudo aqui. A gente vai tornar o Brasil um caminho, para que seja um país que não esteja entre a estatística dos maiores arrecadadores, que tem arrecadação de multas no Brasil, entre os 3, né? O Fábio sabe, né? Eu conheço bastante o mercado que ele está falando, né? Por causa do gringo. Sim, o gringo já entrava depois que o problema aconteceu. Que o cara grande, já né? tomou a multa, já está perigando perder a carteira, já está lascado já. Aí entra lá o gringo. Mas eu comentei com ele já na época do gringo, a gente estudou uma tese parecida com a dele. Até falei assim, que se a gente tivesse conhecido na época do gringo, provavelmente a gente teria feito uma oferta de compra pela empresa dele. Porque ele vai ele é preventivo. Sim, literalmente. Você é preventivo, você evita que o problema aconteça, enquanto lá no gringo a gente estava já sendo corretivo. Então os dois têm seu valor, mas se você for pensar no gringo como super app, faz sentido cuidar da jornada toda, né? Para que você consiga se tornar alvo de aquisições, a gente já falou um pouco sobre isso, é importante você ser nacional. Porque a partir do momento que você está muito concentrado numa geografia, você gera desconfiança. Será que a solução de fato é nacional? Será que a qualidade dos radares em Brasília é melhor? O mapa em si, e lá funciona bem nos outros lugares? Não. Será que algum hábito local,
sei lá, Brasília, a cidade dos políticos, então imagina, eles adoram arrecadar, colocaram um radar em cada esquina, e aí Brasília tem um problema acima da média nacional. Então, assim, eu estou só criando hipóteses, mas quando você vencer essa questão da expansão, você naturalmente se torna alvo de empresas igual Sem Parar, igual Estapar, tal, que estão construindo teses de super app. Mas para isso você precisa vencer essa incerteza que paira no ar. E, de novo, volta em como você expande territorialmente. E o como, acho que não é como você vai expandir, é quem vai te ajudar. Eu aposto que tem alguém aqui que está vendo esse episódio, seja ao vivo agora ou depois gravado, que pode te ajudar. Legal, muito bom. Que consegue fazer isso aí com o pé nas costas. Show. Que você está precisando. Que o que para você é um grande desafio é o que o cara faz nos últimos 20 anos de vida dele. E que ele conseguiria tranquilamente resolver esse BO. Não, muito bom. O Juliano, falando um pouco do nosso modelo de negócio, está muito claro essa questão para a gente. Eu acho que... Mensalidade, né? Anuidade. Anuidade. O nosso modelo de negócio. O Lince a gente vende hoje por 529, tá? E depois de um ano, a gente cobra uma taxa de R$170. Não é mensalidade, tá? E o ponto GPS, a gente... Anual essa taxa. Anual. 529, depois de um ano... para atualizar, né? Porque se ele não quiser atualizar, ele pode continuar usando. Não, ele pode continuar usando só se ele marcar o radar. Porque o grande, vamos dizer assim, o patrimônio da empresa, o argumento de venda é o seguinte, ó, para eu te prestar um serviço onde você possa confiar, eu cobro uma taxa. Ok? Não, mas só para entender assim, depois de um ano para 100% de funcionar... Para 100%. Tá, o cliente tem a possibilidade, acho que de 100 mil clientes aí ao longo de 20 anos, acho que 3 clientes ficaram marcando ali os radares nos trajetos que ele... Impressionante. E o ponto GPS não é diferente, só que a gente não tem um custo hardware. Sim. Então a gente cobra só uma anuidade de R$170. Ou seja, o ponto GPS tem o benefício do cara instalar, utilizar 7 dias grátis. Se ele gostar, ele paga R$170. E aí, entendendo esse mercado digital, a gente tinha uma péssima mania interna, né? Principalmente eu assumo grande parte dessa responsabilidade. Eu achei que você ia culpar outra pessoa, já ia te dar uma voadora aqui. Tem um negócio aqui que é autorresponsável. Eu sou bom. responsável por todos os atos e nessa estruturação aqui. A gente tem um péssimo hábito, um empresário de pequeno e médio porte, como eu falei, a gente não está começando agora, a gente já tem um histórico, a gente já tem uma arrecadação, um volume financeiro positivo aí, nossa empresa é saudável. De querer lançar ou só quando estivesse 100%. O que você criticaria? Duas questões. O modelo de negócio, tá? O ponto GPS 170 anual e o Lince 529 e depois R$170. O ponto já tem aproximadamente 5 anos, ok? Até hoje a gente não conseguiu escalar ele. Quantos usuários tem no ponto? O ponto deve ter aproximadamente 5 mil usuários. A grande maioria é Lince GPS. Você valida, na sua opinião pessoal de mercado, esse modelo de negócio financeiro para o cliente em si? É saudável na sua visão? Do cara pagar uma anuidade, comprar o produto por X e depois pagar uma anuidade para cobrir o nosso custo, entre aspas, de atualização da base? Uma coisa que eu vejo, Fábio, sendo bem pragmático, tem a ver com o que eu estava explicando sobre teste, cara. Assim, você brincou de um MVP de 20 anos. Se você for ver, você já validou essa sua pergunta, porque, de alguma forma, as pessoas estão usando o produto e é um sucesso lá em Brasília. Então, elas aceitaram pagar pelo hardware, Sim. Elas aceitaram pagar as anuidades. Sim. E a galera que está no ponto GPS aí também estão topando pagar anuidade. Então, assim, de alguma forma você validou que isso faz sentido. Eu vejo oportunidade, sim, de mudar algumas coisas, e eu faria na forma de teste, porque eu não tenho convicção de que vai ser melhor ou pior para ti. Uma delas é trocar anuidade por mensalidade. O quanto que pode ser melhor um versus o outro. A anuidade, ela trava o limite do cartão em um valor maior, porque provavelmente você faz anuidade permitindo pagar em 12. Faz um negócio desse ou só Pix? Não, paga em 3.
Paga em 3 no cartão ou Pix, assim, exatamente. Uma coisa, o ponto GPS, o cliente pode optar em pagar em 12 vezes de 17, ou seja, tem um leve juros ali no checkout. Então, existe uma oportunidade aí que é o seguinte, quando você vende anuidade, e aqui eu vou ser bem sincero no que eu vou falar, eu vejo gente vendendo anuidade porque o produto é ruim. E daí você garante que o churn não vai ser menor que 12. Aí é loucura. É doidura pura, mas assim... Não é o nosso caso. Não, mas eu tô te falando, já mentorei gente que é claramente isso. O produto é uma merda, daí faz anuidade, porque pelo menos você mantém uma retenção de 12 meses. Que é fake pra caramba, porque a hora que vai renovar, não renova quase ninguém. Como o seu produto não tem esse problema, se você mensalizasse, provavelmente você não vai ter o ônus, que é a perda grande que tem após um ano, mas potencialmente você tem um bônus, que é tornar ainda mais acessível. Que o brasileiro olha muito se cabe no bolso ali, né? É verdade. Então, potencialmente o seu projeto tenha mais valor no mensal do que no anual. Potencialmente. Mas seria fruto de teste. E eu não considero uma mudança radical no seu modelo de negócio, dado que seu produto é bom. Entendi. Se o seu produto fosse ruim, eu vou falar, ao mensalizar, você tem que estar preparado para um churn alto e se lascar aí. E isso daí você entraria na recorrência mensal do cartão de crédito da pessoa, e agora, eu não sei se já ativou, vai ter Pix recorrente. Sim, já tem. Eu não sei o quanto que já está ativo isso, e daí você poderia mensalmente ir lá e cobrar um pequeno Pix da pessoa. De certa forma, isso tornaria se você for ver, se você mensalizar, seu fluxo financeiro ficaria mais mensalizado. Sim. Eu tenho algumas variáveis, né? Por exemplo, minha base hoje vai vencer 1.000 pessoas, ok? Se eu calcular 1.000 vezes 170, eu tenho 170 mil de receita, ok? Como que eu poderia administrar isso? Os novos clientes, Juliana acabou de comprar, beleza, eu baixei o Lince lá de 529 menos 170, deu lá R$350, uma hipótese, não fiz a conta. R$350 você pode pagar em 10 vezes e todo mês você vai pagar uma taxa aí de R$17 que seja. Ok? Para o cliente novo, maravilha. E para o cliente antigo? Mas eu resolveria mais para o novo do que para o antigo. O antigo veio depois. Eu não tenho a necessidade de mexer na minha base atual. Não. Beleza. É igual a repescagem, igual as empresas de telefonia, que tem... só não vai cair no problema da empresa de telefonia, porque elas têm tantos programas de billing, porque elas cobraram de tantas formas ao longo dos últimos anos, que é super complexo para ela cobrar. Que imagina que dentro da base dela tem um cara que é mensalidade, tem um cara que é por pulso, tem de tudo lá dentro. Show. Mas assim, você só tem 2 modelos de negócio, que é o do ponto e o do Lince. Você poderia ter. Mas assim, é porque você me provocou explicitamente sobre o modelo de negócio. Sim. E a provocação mais natural que eu teria é, será que é anual ou não mensal? Mensal. Mas eu não acho que esse é o ponto. Entendi. Aí eu sou muito baseado em foco. Eu gosto de resolver o problema que te gera uma alavanca relevante de crescimento. Boa. E eu não acho que é essa. Aí volta no negócio de expansão territorial e growth. Entendi. Então você até poderia testar um modelo de negócio, pode ser que esse modelo de negócio melhore a sua performance, mas eu acho que é incremental. Você vai converter 10% mais, 5% mais, tal. Mas o que pode dobrar, triplicar, fazer sua empresa ser 10 vezes maior é a expansão. E se já está validado em Brasília, não é necessário mudar o modelo de negócio para vir por as outras praças. Então, eu só estou evitando criar problemas novos, porque quando algo é difícil para a gente, é normal a gente criar auto-boicotes. Do tipo, então eu vou primeiro ter que mudar o modelo de negócio para depois ir para São Paulo, você entendeu? Assim, a gente cria monstros na nossa cabeça. E eu era especialista desse. Eu sei, assim, todo empreendedor tem um pouco disso, tá? Que é mentir para si mesmo. E quanto antes você entende que você está mentindo para si mesmo, melhor. E aqui o ponto você pode é uma técnica protelatória, do tipo, eu vou ter que mudar o modelo de negócio, daí você ganha 6 meses, 1 ano, sem precisar vir para São Paulo. Entendi. Mas minha proposta é não mexer nisso agora, para que você coloque muita energia na expansão. E daí, sobre a expansão, eu queria falar uma coisa também. Muita gente, eu já vi gente falar, mas eu não estou achando a pessoa que faz X. Por exemplo, CTO, não estou achando um CTO, não estou achando o cara de marketing, de vendas, não estou achando.
E daí eu sempre respondo, não é que você não está achando, você não está procurando. São duas coisas muito diferentes. Porque quantas pessoas de marketing para expansão você falou nos últimos 2, 3 meses? Você deve ter falado com algumas, mas foram poucas. Agora, se você falar com, por exemplo, a Landor, a gente está com uma posição lá e eu estou gerando várias conexões lá para o CEO entrevistar. Já foram mais de 20 pessoas faladas. Por quê? Não é milagroso o negócio do tipo assim, tem uma vaga, achei a pessoa, colocou para dentro. Não, você precisa conversar com várias pessoas, até para ver com qual tem mais a sua cultura, tem seu jeito, com quem você tem prazer em conviver. Legal. Porque como você está trazendo um cara para a sociedade, você não vai trazer um cara tranqueira para dentro do seu negócio. Você tem que gostar da pessoa, você tem que gostar de conviver com ela, trocar ideia com ela. Então, ele é um processo de namoro. Então, conversar com várias pessoas, ver com quem você curtiu a conversa e faz sentido levar para uma segunda conversa, terceira conversa. Daí, pô, esse cara, além de demonstrar conhecimento, é um cara... social, né? É um que cara conecta, né? É um cara que você sente parte da sua família, da sua Legal. empresa, assim. Top. Então, tenha cuidado com isso. Conversar com vários, não com um só. E dessas várias conversas, ver quem faz mais sentido para ti. Entendi. Não, vamos galgar esse objetivo, né, que está muito claro, né, nesse sentido, porque uma dos meus questionamentos que eu trouxe para colocar aqui é a nossa dificuldade de contratar, né, levando em consideração, por exemplo, eu tenho orçamentos de agência mesmo, como eu te falei, que o nosso desafio é uma escala, ter um resultado escalável, notável em online, né? Que eu vejo que é o melhor caminho para o empresário. Mas contratar agência de pequeno e médio porte, a gente nunca teve êxito nesse sentido. O que a gente pode filtrar nesse momento? Até mesmo porque a busca de uma pessoa com o perfil que você está me colocando não é uma busca simples. Ainda mais que você me falou, cara, você tem que conversar com 3, com 5, com 10, para entender. Então, imagina só o cara, que ele tem uma experiência em growth, hoje eu já entendo o que é growth, tá? Ele tem uma experiência em growth, ele tem uma habilidade com a praça, né? Eu estava até brincando com os meninos de fora. Brasília, em comparação a São Paulo, é assustador. Eu nem sei quantas vezes ele é maior, 30, 50 vezes maior do que São Paulo. São Paulo é 1,2 bi de multa só por excesso de velocidade. Então, aqui é a Maldivas do nosso negócio. Brasília ali, sei lá, tá ali o Rio Quente, que você estava lá um dia desses que eu vi. Então, tem essa particularidade. Então, eu tenho um caminho, que é um caminho não longo, mas eu preciso construir estratégias para chegar até ele, que é esse perfil ideal, né? E, às vezes, a gente traça esse perfil e, no caminho, ele vai se moldando. Mas, em paralelo a isso, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma particularidade hoje que... Quando a gente fabrica, a nossa fabricação é na China, né? A gente levou a fabricação lá nos últimos 10 anos para a China para reduzir o custo de operação. E quando eu fabrico na China, eu tenho que pagar 100%. Ou seja, então eu tenho um caixa considerável de dinheiro parado. Então, se eu vendo hoje 500 Leans, qual é, a pergunta bem objetiva, aonde que eu invisto o meu tempo, atenção na contratação ou no estudo para que a gente consiga ter um crescimento, levando em consideração que eu tenho uma missão que é achar o cara do growth. E agora? Nesse plano, nessa segunda etapa do meu tempo. A pergunta é quanto investir para trazer essa pessoa? Assim, Não, quanto investir, porque o sócio ideal é o cara que ele viria para dentro da operação. Isso. Ok? Que ele tem relacionamento, conhece a praça. Só que eu já tracei, isso está claro para mim. Ok? Agora, eu preciso investir tempo para alcançar esse cara. Concordo. Eu preciso só entender o que eu faço nesse outro momento que eu não estou batendo na porta, conversando, acessando pessoas com esse perfil. Qual segmento da empresa eu invisto meu tempo para a gente ter esse crescimento? Aqui é o growth, o cara que vai crescer aí, vai dobrar o meu tamanho, o nosso tamanho em um ano. E nesse tempo aqui, ó, o que você faria? O que você me sugere? Vamos lá, fazer? eu tenho que desenhar agora. Vamos lá. Peraí. Ó, seguinte. Tem uma
assim, eu até expliquei anteriormente, mas acho melhor desenhar, porque vai fazer muito sentido. Porque a resposta, na verdade, está dentro de ti, não em mim. E eu quero te ensinar a pensar nessa resposta. A primeira coisa tem a ver só com a matriz SWOT. Ok. Então, que é o acrônimo de força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Então, vamos pegar aqui o básico aqui. Por exemplo, a sua fraqueza. Você tem uma fraqueza em termos de marketing digital, por exemplo. Vou chamar de growth aqui, vai? Sim, ok. Growth. Opa. Ai, sei lá como apaga aqui, deixa eu ver. Aqui. Deve ser assim. Você falou assim, pô, Juliano, ficou claro que eu tenho que endereçar esse problema, tenho que gastar bastante energia e tal. E o resto? Isso. O resto tem a ver com as outras coisas que você preencheria aqui. Por exemplo, você tem uma fraqueza, por exemplo, que é, vamos dizer, para entregar em outras praças você tem um problema logístico. É só um exemplo, tá? Você tem um problema logístico, que é fazer o aparelho chegar de modo eficiente em São Paulo. Sei lá. Você tem um problema, uma fraqueza aqui, que é a questão de capital, por exemplo, que você falou, puta, eu preciso empenhar muito capital para produzir. Eu até tenho dinheiro, mas está tudo travado lá em produto que eu tenho que trazer da China. E quanto mais você cresce, mais capital você precisa. Sim. Então, é um bololô isso aqui. Imagina que você tem várias forças aqui. Você tem, por exemplo, você já uma força, você domina Brasília, é uma força. Você já validou o produto, né? Assim, o produto validado. Então você tem N forças, N fraquezas. Você vê como o não ter concorrente uma força? Um pilar muito forte? Sim, sim, de certa forma, assim, a patente é uma força, né, que você tem. Então você tem várias forças e fraquezas. O que você faz daí para responder a sua pergunta? E que eu queria explicar, porque daí todo mundo pode pensar sobre a mesma ótica. Legal. Imagina que para cada item desse, você pode pensar em hipóteses. Como que eu posso resolver o growth? Você poderia contratar uma agência, você poderia contratar um head de growth, você poderia se capacitar, você poderia fazer um treinamento. Sim, tem N formas. Você poderia achar um parceiro, você poderia fazer um M&A com uma empresa que é boa nisso. Você poderia achar um parceiro comercial, distribuidores, sei lá, o cara vira seu distribuidor digital. Então, assim, tem N formas. Top. N. Agora, o ponto e aqui, imagina que também para cada força você vai falar assim, o que eu posso fazer com o fato do produto, como que eu posso aproveitar o fato do produto de eu estar em Brasília? Você já até comentou, por exemplo, poder vender outros produtos. Outros produtos. Boa. Outros serviços. Daí você lista tudo. Eu, particularmente, não gosto desse. Não gosto? Mas, não, assim, você tem um produto validado que é altamente escalável, para que criar novos problemas? E aquela... Para que, por exemplo, por que você vai tornar mais complexa a sua operação? E aquela teoria que é 23 vezes mais fácil vender um novo produto para quem já é meu cliente do que atrair alguém novo? Eu concordo, por isso que eu coloquei essa hipótese. Sim. Só que o ponto que é o conceito do low hanging fruits. Assim, os frutos mais baixos da árvore, na minha visão, está em você se expandir. Mas o ponto, só trazendo para o conceito aqui, imagina que só aqui a gente pensou em 4 hipóteses, em logística você pensa mais tantos, tal, você vai ter no final um monte. Você vai chegar em 50 hipóteses. E daí depois você vai ordenar todas elas. Imagina cada um tem um número aqui. Imagina que isso aqui é a hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, 4, essa é a 5. Aí vai, 6, 7, 8, 10, você tem 50 hipóteses. Daí o que seria legal? Você ordenar elas. Hoje, para mim, potencialmente a maior alavanca da sua empresa está nesse aqui. Então, pensando numa lista com 50 coisas, eu colocaria isso em primeiro. Daí você me fez a pergunta, tá, legal, vou levar tempo para achar essa pessoa, conversar e tal. Qual é a segunda? Qual é a terceira? Tem a ver com esse exercício. Boa, pedir uma análise SWOT. E fazer isso com seus sócios. Porque aqui, qual que é o ponto? É vocês entenderem qual que gera mais alavanca para vocês.
Qual que vai ter... Você tem que pensar numa perspectiva de esforço e impacto, assim. Imagina treinamento. Olha o esforço que você vai ter que fazer. O impacto é alto, porque se você dominar growth, você está bem. Só que qual é o esforço de treinamento? Quanto tempo você vai ter que... Tempo e dinheiro você vai ter que dedicar para se tornar um cara de growth? Por isso que esse daqui é melhor, porque pensa no trade-off esforço e impacto. O esforço existe? Existe, você tem que achar esse cara. Mas o esforço é menor do que você ter que se formar esse cara. E o impacto é o mesmo, né? Porque eles resolvem o mesmo problema. Sim. Mas o tempo, né? E daí até um exercício que você pode fazer eventualmente junto com os sócios é quando você quiser, que é o negócio de esforço e impacto. Aqui, ó, esforço. E aqui o impacto. Ó, porque caramba. Ó, porque quando você estiver fazendo um exercício, às vezes, não é tão óbvio a escolha que você tem que ter, cara. Não é tão óbvio. Daí imagina que tem 4 assim. Vamos pensar esse caso aqui, ó. Preciso trazer um head de growth. Qual que é o esforço que eu tenho? Pô, tem que fazer reunião, adicionar meu networking, vai ter que almoçar com o cara algumas vezes, talvez você vai ter que vir para São Paulo e tal, tudo. Então, existe um esforço. Sim. Esforço mediano, na minha visão. E o impacto? O impacto é alto. Talvez seja uma das coisas mais impacto que você pode ter no seu negócio. E você se tornar esse cara? Puta, cara, na boa, o tamanho do esforço são anos. E o impacto também E o impacto é o mesmo, porque é o mesmo problema que você está resolvendo. E daí o ponto é, quando você coloca em perspectiva, qual que faz mais sentido? O impacto é o mesmo, esse esforço é menor, eu vou nesse aqui. A menos que você seja muito masoquista. Pode ser que existam outros motivadores. Você fala assim, cara, eu gostaria tanto de ser um cara de growth, eu tenho tanto prazer, assim, é tão legal que assim, outros motivos te levam a essa escolha. Senão a escolha ela é meio racional. Entendi. E daí você basicamente vai chegar na sua lista de prioridades da empresa. O que fazer, né? E daí porque é importante essa sua pergunta, você ter sido vulnerável e ter feito ela, porque é um dos maiores problemas que eu vejo nas empresas, é as pessoas confusas em aonde colocar a energia delas. Porque se eu parar aqui em 1 minuto, eu vou te listar aqui vários pilares que a gente poderia colocar energia. Por exemplo, sim, eu perguntei para o Érico Rocha, né? Sim. Que é brasiliense também. Isso, né? Que é brasiliense. Então, dá certo, os caras lá podem mudar o cenário. E ele era um cara do banco, né? E na época a gente tinha 30 e poucos mil clientes, e aí eu perguntei para ele, cara, foi pré-pandemia, perguntei para ele, Érico, a gente está lançando um projeto, né? Pensando em construir um novo projeto, o nosso produto em aplicativo, tem o Lince, assim, assado. A gente se troca de nome Lince, porque eu fiz uma pesquisa com São Paulo, Uberlândia, acho que Cuiabá. Cara, a galera escreveu Lince com S, Lince com Y, AI, tudo errado. Ele falei, cara, presta atenção, o nome não é o problema. Opa, beleza, respondeu. E aí, quando eu falei para ele que eu tinha, agora vamos voltar aqui, Fábio, você tem 30 mil clientes? Sim. Cara, vai embora, pega a sua equipe de marketing, pode ir embora agora. Pega a sua equipe de marketing e vai vender um novo produto, porque justamente, aí depois que eu fui entender essa lógica, inclusive eu já fiz até teste, tem lógica essa questão. Outra questão, clube de indicação do Lince, a gente está desenhando, inclusive está desenhado um processo do clube de indicação, porque hoje 20% das nossas vendas é indicação. Eu tenho cliente com 200 aparelhos, 100 aparelhos, 70 aparelhos, eu tenho famílias que têm 7, 5, 4, todo mundo usa o nosso produto lá, ok? Então, é justamente sobre isso, Juliano. A gente tem uma série de ações, ok? Pré-mapeadas do que eu posso fazer e não é muito claro. Eu não sei pela pouca experiência ou falta de investimento em estudo e etc. Do que eu coloco energia agora. Então, o ponto, por isso que foi legal você trazer o tema, de certa forma o que traz essa decisão é um planejamento, tão simples quanto você fazer o SWOT, listar as hipóteses e escolher as melhores. E você não vai conseguir fazer todas, nunca, nenhuma empresa consegue fazer todas. Sempre a quantidade de ideias que a gente tem é maior do que a nossa capacidade de execução, sempre. Boa. E não é porque você é pequeno, você vai falar assim, eu sou pequeno, sim, o iFood você acha que consegue fazer tudo que quer? Tem que escolher as guerras. A gente queria abrir um banco desde que quase que fundou a empresa, mas só foi abrir agora. Então, você precisa dar tempo ao tempo, escolher as guerras que você vai lutar. Por que eu vou só pegar um exemplo no trade-off entre você vender mais coisas para os mesmos versus você expandir territorialmente.
eu concordo total com a tese com que o Érico Rocha fala, e faz todo sentido, sobre uma perspectiva de marketing, você ampliar o share of wallet, que é morder mais dinheiro do mesmo cliente, do mesmo cliente ali, é você conquistar mais receita do mesmo cliente. Sim. Porque ele tem outras necessidades. Sim. Esse mesmo cara, ele está dentro de um carro, então Sim. ele tem necessidade de pagar multa, ele tem necessidades diversas. Sim. E você poderia usar essa mesma audiência para outras coisas. Mas qual que é o ponto que eu vejo? Como você quer ser conhecido e o que te gera valuation. É isso que eu vou te falar. Olhando de fora, eu vejo você como uma empresa bairrista. Eu vejo você como uma empresa local. Se você expandir, eu vou te ver como uma empresa nacional. Então, a percepção de valor que eu tenho sua é maior, porque hoje você consegue vender para uma audiência de quantos milhões de pessoas tem em Brasília? 2 milhões. Então, assim, hoje o seu público é 2 milhões. Se você expande e prova que é capaz de expandir, você aumenta em 100 vezes o seu mercado endereçável. 100 vezes. Se você tiver o mesmo nível de eficiência que você teve em Brasília, no resto do Brasil, quantos usuários você teria? 60 mil vezes 100. 6 milhões de usuários. Então, o ponto é, você tem um produto que potencialmente poderia atingir esses 6 milhões de usuários. Eu estou simplificando várias coisas, porque pensa, lá no interior da Bahia esse produto não serve para nada. Capital. Então, assim, tem praças e praças e tal, Sim. mas metade das pessoas vivem nas grandes cidades, tem o mesmo perfil de Brasília. Então, 3 milhões, o mesmo nível de sucesso que você teve em Brasília e em outras cidades, talvez leve a uma base desse tamanho. Por que você vai achar sarna para se coçar em outros mercados? Daí tem um ponto. Brasília, eu poderia estar vendendo seguro, poderia estar vendendo multa, poderia estar vendendo rastreadores, caramba, 4. Concordo. Só que você vai continuar sendo uma empresa bairrista, você vai continuar sendo uma empresa local. Entendi. Não, tá muito claro isso para a gente, até mesmo porque, pelo seu perfil, né, a sua cabeça, ela pensa pelo histórico que você tem, o resultado e etc. Isso é natural. E quando você coloca, eu tenho 27 estados e 98% da nossa base é Brasília. Eu não consigo ancorar isso como uma oportunidade para uma venda? Eu fiz esse resultado. Você fala que a gente pode ter um olhar como uma empresa bairrista. Mas eu não consigo empacotar isso para falar, Juliano, presta atenção. Consegue. Eu fiz esse resultado aqui, Consegue, Só mas que você vai estar esse lugar aqui é virgem. Consegue, mas você vai estar sendo trouxa. No momento errado. Né? Porque você vai vender com uma incerteza e o cara vai te pagar com um desconto absurdo porque você está entregando com uma incerteza. A mesma coisa de, sei lá, vou pegar um exemplo qualquer aqui, do tipo, sei lá, vou viajar para um lugar que eu nunca fui. Eu tenho incerteza. Eu não sei a língua de lá, não sei se vou gostar da comida, não sei de nada e tal. E um país que eu estou indo várias vezes? Eu não tenho certeza. Eu estou indo confiante, tranquilo e tal. O ponto é, essa incerteza que você está entregando para o comprador, ele vai adorar. Só que ele vai pagar metade do que você vale. 1/3 do que você vale. 1/5 do que você vale. E daí qual que é o problema? Como ele vai pagar um valor depreciado, talvez você não queira vender. Daí, ou você vai inviabilizar o negócio, ou você vai vender a preço de banana, perto do que você poderia vender. Esse é o problema. Entendi. O mundo é dos espertos. Se você não validar no outro mercado, o cara está comprando uma possibilidade. Ele vai se ancorar nisso. É tipo você comprar um carro de leilão. Você não sabe o que vai vir lá dentro, assim, do tipo, se aquele motor está ferrado, se aquele motor, assim, você não sabe nada. Você vai pagar bem pelo carro? Você vai jogar o preço lá embaixo. Por quê? Pela incerteza que existe naquilo. Entendi. Você quer vender a sua empresa como se fosse uma empresa de um carro de leilão ou um carro zero? Um carro seminovo em bom estado, entendeu? Depende de ti. Então, de fato existe isso, tá? Você poderia continuar vendendo produtos e serviços em Brasília, engordar o porco e falar assim, olha só, eu aprendi a dominar o mercado, mas daí o cara ele vai ver duas coisas. Primeiro, a incerteza. Fala, será que isso aqui é uma jabuticaba que só funciona em Brasília versus todo o Brasil? E a outra coisa que ele vai falar assim, cara, eu vou ter que cagar um coco aqui para expandir esse negócio. Por quê? Porque você deixou... Você jogou essa bucha para ele. Falou assim, você que expanda aí. Eu fiz o teste aqui, está funcionando em Brasília, agora você que se exploda. Se você já entregar uma máquina de growth em nível Brasil,
Se você já entregar uma engrenagem funcionando, validada para a comunicação validada, porque o paulistano entende coisa de um jeito, o carioca de outro, então você vai ter que fazer ajustes de comunicação. Sim. O gringo a gente tinha muito ajuste local. Se você fizer esse trampo, você vai agregar muito mais valor. O cara já vai comprar uma máquina funcionando. Aqui você está entregando carro de leilão, arruma aí e se vira. Entendi. Entendi perfeitamente. Muito bom a sugestão, a crítica nesse sentido de estar compreendido, né? Porque ele estaria comprando um risco, né? Por mais que eu tenha uma estrutura já validada. E você falou uma particularidade muito interessante. Por exemplo, lá em Brasília a gente chama pardais. Já tomou multa de pardal e etc. Aqui em São Paulo é radar. Outro lugar é pombinha. Para mim, pardal é passarinho. Outro lugar, onde no Rio Grande do Sul é pombinha. Eu falei, cara, pombinha? O que é pombinha? Eu falei, não, moço, pega pombinha móvel. E pombinha móvel, eu fiquei desconcertado, aí depois que eu fui assimilar, que é a pistola da Polícia Rodoviária Federal, que não funcionava. Mas é isso, irmão, vamos para cima, fazer o negócio acontecer e estar mais junto aqui dessa galera para gente expandir, né, a nossa visão, né, dilatando esses objetivos. É engraçado que eu mencionei para vocês, na primeira vez que nós conversamos, e eu falei com muito orgulho, né? Porque o filho é nosso e dá um trabalho violento de cuidar de menino. Até que ele vira homem, né? Já está mais com maioridade, né? Já ultrapassou 18 anos. Não, que a gente tinha 60 mil clientes. E ele, porra, por que vocês pensam tão pequeno? Eu falei, uai, pequeno? Cara, eu tenho 60 mil clientes, bicho, esse filho filha da mãe falando que não, cara, você tem que focar em 500 mil clientes. Eu acredito que essa alavancagem, sem você fazendo isso de forma natural, sem ser intencional, né? Mas você está sendo natural, levando em consideração a sua experiência de resultado. Tem uma história que eu particularmente gosto muito, é o seguinte, cara, o empresário, no final do ano... História tem risco de amarelo, hein? Vamos ver se a história é boa. Mas essa é boa, parceiro. Tem que estar ligada no assunto aqui. Totalmente. O empresário estava... Risco absurdo. O empresário corre risco, né? O tempo todo. O empresário bateu a meta no final do ano, chamou toda a equipe para comemorar e fez um churrasco na mansão dele, lá em Alphaville, no condomínio assim assado. Aí, meu irmão, em determinado momento do churrasco, ele parou, falou, pessoal, queria agradecer a todos da equipe, porque nós batemos a meta e o ano que vem vai ser um desafio muito maior. Inclusive, eu sou movido por desafio. Aqui ao lado tem minha lagoa e o meu desafio, eu vou propor um desafio, e eu tenho um hobby que é criar crocodilo. Então, a primeira pessoa que pular aqui e atravessar a lagoa, sair vivo, eu vou dar o melhor salário do ano que vem e vou dar uma casa nova e um carro novo. Cara, do nada o maluco, caiu, brigando, aquela coisa toda com os crocodilos, saiu do outro lado da lagoa. Todo mundo bateu palmas e, pô, você ganhou o prêmio, eu tinha saído. Eu falei, eu ganhei, o prêmio é meu, mas eu quero saber quem foi o abençoado que me empurrou. Então, irmão, eu vejo que os caras como você, porque é muito nítido que você não precisa estar aqui, você tem um chamado. Às vezes, eu particularmente nunca pensei em atingir 500 mil clientes. Hoje, o meu objetivo é 500 mil, até mesmo entrando em discordância com o meu sócio, que é mais conservador. Mas o meu objetivo é 500 mil. Esses caras que empurram a gente, até mesmo para a gente ter um resultado superior, eu acredito que merece um respeito, sabe? Que a gente está aqui se dedicando, aprendendo, pagando preço, muitas das vezes sem entender e errando por um simples vacilo, cara. Então, esse ajuste de rota, por você ter passado já vários problemas que nós estamos passando ou vai acontecer e a gente não enxergou, faz com que você seja o empurrador para a gente ultrapassar a lagoa e tem um resultado superior lá na frente. Entendi, então, é para te jogar no jacaré, então. Vamos para cima que eu estou pronto para o jacaré. Deixa eu fazer uma observação aqui. O Fábio falou que, de fato, né, quando ele chegou falando de 60 mil, eu provoquei ele, porque não 500 mil, mas eu não sei se você viu que hoje a ancoragem já mudou. Total. Você viu qual que foi o número que eu falei? 6 milhões, a gente fez uma variação 3 milhões. 3 milhões. Então, assim, casa é absurdo. Eu acho que depois dessa o Fábio vai pensar 2 vezes antes de falar comigo de novo, porque ele já deve estar pensando no próximo número. Esse cara é louco, maluco. Agora, de verdade, o produto dele é bom. Alguém falou aqui uma coisa que eu queria comentar.
que falou assim, ó, melhor dominar Brasília inicialmente, o Vitor. O Vitor, é que ele já está há 20 anos em Brasília, o cara já dominou, assim, o cara é conhecido lá, é popstar, só não é prefeito lá porque não quer. Ele já dominou, se tem uma coisa que ele não precisa dominar Brasília, isso aí já está check, assim, ó, o ponto é ampliar mercado, assim, o caso dele é muito, muito claro o que precisa ser feito. E é interessante sua pergunta, que é quais seriam as segundas, terceiras, quartas prioridades. Mas eu posso te falar uma coisa? A sua prioridade número 1 é tão clara que eu nem sei se eu me preocuparia muito com as outras, sabia? É mesmo. Por foco. O resultado por foco. E até eu dizer assim, como eu funciono, né? Quem trabalha comigo sabe, assim, eu sou meio obstinado por foco, então eu acho que eu não descansaria enquanto eu não achasse esse cara. Eu ia passar 2 meses aqui em São Paulo, eu ia falar para a mulher, falar assim, ó, é muito importante, isso aqui é turning point, vai mudar a história da nossa empresa, ficar 2 meses aqui conversando com todo mundo, e para cada cara que você conhecer, você pede para ele indicar mais 3. Boa. Seu cara é de growth, fala assim, cara, eu tô conhecendo gente de growth, me indica mais 3 e vai, daqui a pouco você conhece todo mundo e volta para o Brasil com a resposta. Então, porque o resto é incremental. E não vai ter um resultado, por mais que aumente 10%, 13% do resultado, não vai causar nenhum impacto, né? Eu entendi perfeitamente. Ó, é isso aí. Para concluir. Não, acabou. Um empurrador de jacaré vai me ajudar, que é você, com esse cara de growth. Você vai me indicar 3, por gentileza. Irmão, tem um que tá aqui, né? Tem um que tá entre nós. Tem sabendo ali. Vamos nessa. Deixa eu tirar uma foto ali. Vamos nessa. Valeu, meu. Obrigado. Foi bom demais te rever. Porra, foi ótimo. A próxima vez eu tô pensando no próximo número aqui. 1, 2, 3, fechou. Valeu, obrigadão, Juliano. Um abraço. Valeu por ter vindo, viu? Tamo junto.